Para a nossa primeira aula do nosso curso de Git, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o surgimento e o motivo pelo qual o Git surgiu. O Git ele é um sistema de controle de versões distribuído, ele é amplamente utilizado para o desenvolvimento de software. A gente consegue enxergar essa questão do uso amplo, principalmente pela disponibilidade nativa do uso de Git em diversas IDEs, por exemplo, o VS Code. Ele é uma ideia bastante utilizada para o desenvolvimento de software e desde o momento da primeira instalação, você já tem um controle, uma utilização nativa do Git dentro do VS Code. O Git ele é um software livre, mantido atualmente por Junior Ramano e criado por Linus Torvalds em 7 de abril de 2005. Ele inicialmente foi criado como uma alternativa de um sistema de controle de versão para o kernel Linux. Ele também foi criado como uma contramedida ao BitKeeper lançado nos anos 2000, do qual o criador Linus Torvalds, o criador do Git, Linus Torvalds, achava o uso bastante complicado. E foi daí que ele teve a ideia de criar um novo sistema, e daí que surgiu o Git. Quando a gente fala em utilizar o GitHub, a gente busca algumas principais vantagens que ele traz com a sua utilização. Entre elas, a gente tem, por exemplo, o controle do histórico, que facilita em desfazer algumas alterações realizadas, e também a possibilidade de analisar o histórico do desenvolvimento com a maior facilidade. A gente também pensa na questão do trabalho em equipe, já que um sistema de controle de versão permite que diversas pessoas trabalhem sobre o mesmo conjunto de documentos, ao mesmo tempo, e também minimiza o desgaste provocado por problemas com conflitos de edições, onde, por exemplo, um parceiro de desenvolvimento seu fez uma alteração em algum arquivo e aquela alteração só fica local, você não tem acesso a ela até que o seu parceiro te envie essa versão atualizada. Quando a gente tem um cenário assim, com o uso de Git a gente consegue fazer essa troca de edições de maneira muito mais eficaz e eficiente. Quando a gente pensa na questão, a gente também pensa na utilização do Git, pensando na ramificação de projeto. Quando, por exemplo, você quer trabalhar uma funcionalidade paralela a qual algum parceiro de desenvolvimento seu está trabalhando. E com o Git, ele permite essa ramificação, facilitando essa questão do trabalho paralelo em funcionalidades diferentes. E a gente também, por último, pensa na questão da organização, como, por exemplo, no uso do Git junto com o VS Code, com a utilização de uma interface gráfica, ele facilita bastante você conseguir enxergar todo o fluxo de desenvolvimento e todo o histórico, desde o surgimento do seu software até o momento atual. E é por isso que a gente tenta buscar sempre a utilização do Git nesse tipo de cenário.